há recompensa para cada um de nós. Nenhum trabalho é em vão diante do Senhor. Às vezes nos sentimos desanimados, porque parece que Deus não está vendo o que estamos fazendo. Malaquias chega a dizer que alguns estavam declarando: é inútil, não vale a pena andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Andar de luto diante do Senhor? É assim que você pensa que é servir a Deus? Andar de luto? Quando os salmos dizem que na presença de Deus deve ter abundância de alegria, você está sentindo como se estivesse de luto, porque você acha que Deus não está te recompensando? E é quando Malaquias diz: naquele grande dia verás outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve e aquele que não serve a Deus. É interessante como Malaquias salienta isso. Vocês verão outra vez, porque agora nós sabemos a diferença sim. Como o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, e sei que ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Vale a pena servir a Deus. Jamais deixaremos de ser recompensados. No entretanto, não podemos servir a Deus apenas para esperar recompensas. O nosso serviço a Deus deve ser, acima de tudo, como um agradecimento. Mas então, ainda para salientar a responsabilidade pessoal, no versículo 10 diz: se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, e aí ele diz: e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Agora, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes. Ezequiel começa a analisar, observando a questão da responsabilidade pessoal. Às vezes o pai ensina o filho, ensina a criança, o menino, o filho, no caminho que deve andar, mas a decisão é dele. Vamos observar que Ezequias foi um excelente rei, um homem que era totalmente temente a Deus, e certamente ensinou o seu filho, mas infelizmente Manassés acabou se tornando o pior rei que houve em Israel. Nós fazemos a nossa parte, não podemos deixar de ensinar, não podemos deixar de instruir, mas a decisão é pessoal. Nós, às vezes, no nosso afã, queremos convencer as pessoas. Eu já vi situações em que alguém convidando um visitante para vir à frente para aceitar Jesus, praticamente puxando pelo braço, sem dar tempo dele se decidir. Vem aqui na frente. E às vezes a pessoa não sabe nem o que está fazendo. Porque é o nosso desejo. Mas nós precisamos lembrar, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Por mais que eu pregue bem, por mais que eu tenha eloquência, por mais que eu fale bonito, quem vai convencer é o Espírito Santo. Eu faço o meu papel de pregar, de anunciar, como Jesus disse, se necessário, pregar até dos telhados, mas a decisão é de cada pessoa. Só que nós já assistimos casos de pessoas que, entre aspas, cobram. Por que filho de fulano tal não está seguindo o evangelho, não foi ensinado? E às vezes nos esquecemos que em muitas situações ensinou, mostrou, mas a decisão é pessoal. Mas é justamente o que Ezequiel está dizendo aqui.
Se um pai, sendo justo, fazendo tudo aquilo que Deus pede, gerar um filho que tomar uma decisão diferente, o pai, ele não será responsabilizado, mas aquele que tomou a decisão errada. Por isso que ele faz questão de dizer: a alma que pecar, essa morrerá. Não vai cobrar do pai. Porque no início aqui do capítulo está dizendo: nunca mais direis esse provérbio em Israel. Nossos pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é quem botaram. A responsabilidade é particular, é pessoal. Mas Deus também alerta para outra coisa lá na frente. Pode ser que exista alguém que passou a sua vida inteira numa fidelidade a Deus e depois se desvia. Ele vai dizer: de todas as suas transgressões não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Agora, se acontecer o contrário, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no pecado com que pecou, neles morrerá. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos alerta: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ainda assim, alguns questionavam Deus. É como está aqui no versículo 25. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Quem é o vaso para discutir com o oleiro? Nós podemos duvidar de muitas coisas na vida. Podemos não entender muitas coisas, mas jamais podemos duvidar da justiça de Deus. Nunca podemos duvidar da bondade de Deus. Podemos passar por muitas situações. Nós somos seres falhos. Podemos passar por dificuldades em que o inimigo pode soprar no nosso ouvido. Será que vale a pena servir esse Deus? Olha o que Deus está fazendo. Só que não é Deus que faz nada conosco. Deus, no máximo, ele prova a nossa fé. Mas tudo que Deus faz ou deixa de fazer, tudo é perfeito, tudo é bom, tudo é agradável. E Deus nos faz compreender, sim, muitas coisas. Agora, aquilo que por algum motivo Deus não pode explicar ou revelar, é como Jesus falou com Pedro: o que eu faço não entendes agora, mas depois entenderás. Nós precisamos ter certeza em quem nós cremos, porque o apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Não podemos ter dúvidas. Foi o inimigo que colocou dúvida, dizendo: será que é debalde, ou seja, por qualquer motivo, por interesse que Jó serve a Deus? Mas tira tudo dele e verás se não blasfema de ti na tua face. Mas a Bíblia declara que em tudo isso Jó não pecou e não atribuiu falta nenhuma a Deus. Nisso Jó, ele se tornou um exemplo para nós. E Jó, ele chega no final do livro e não compreende por que ele passou por tudo aquilo. Mas uma lição ele aprende: eu antes te conhecia por ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me abomino no pó e na cinza. O povo está se perguntando, aqui no 25, o caminho do Senhor não é direito. Jamais podemos falar disso. O caminho do Senhor é perfeito, é direito. Podemos não entender no momento, mas Deus poderá nos fazer entender depois. Mas tudo que Deus faz é perfeito.
Todas as decisões de Deus são perfeitas. E Deus ainda pergunta, até de forma irônica: ouvi agora, casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Será que não é a nossa compreensão que é torcida? Nós temos essa tendência: Senhor, por que não castigaste fulano de tal? Deixa que a responsabilidade é pessoal. Deus vai cuidar dele. Porém, tu segue o bom caminho, faz a tua parte. Se nós nos preocuparmos com aquilo que Deus espera de cada um de nós, já estamos fazendo bastante coisa. Vamos sempre lembrar disso. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um de nós é responsável diante de Deus. Se nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, não temos o que temer. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. E nós não precisamos temer. O que temerei eu se eu estou diante de Deus, andando nos seus caminhos? Que nós possamos sempre buscar a face de Deus, que nós possamos ter a certeza de que Deus, ele é justo, e Deus não deixa de ver nada daquilo que nós fazemos. Há recompensa para tudo aquilo que nós fazemos para Deus, mas não devemos fazer as coisas esperando apenas uma recompensa. Acima de tudo, a nossa adoração a Deus deve ser um agradecimento. Senhor, muito obrigado, porque o máximo que eu faço é o mínimo que eu posso fazer diante de um Deus que fez tanto por mim. E que nós possamos sempre adorar a Deus na beleza da sua santidade. Que Deus abençoe.